Sejam todos bem-vindos ao Vida Real Notícias, um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 31/3/2026. Eu vou deixar você atualizado, tá? Do que está acontecendo lá no Oriente Médio. O pessoal deu uma reviravolta grande lá, tá? Do dia 30 para o dia 31. Então senta aí, tá? Toma, pega um copo d'água aí, pega um cafezinho e me acompanha, pessoal. Porque eu vou te soltar uma matéria aqui para vocês verem o pé da situação, do que tá para acontecer também lá. Olha só, uma promessa, né, de amanhã, quarta-feira, tá? Olha só, acontecendo isso daqui. Vamos acompanhar aqui. E a gente tem muita coisa para debater aqui hoje, tá falando aqui, tá? Do que está acontecendo lá, do que o Trump olha, o Trump ele tirou a mão lá da OTAN. Hoje mesmo, tá? Ele tá tendo um pouco de atrito lá com a Inglaterra, né? Vou falar para você, tá tirando o pé. Tipo assim, vocês querem petróleo? Então vai lá no Estreito de Hormuz e pega o petróleo, tá? Porque o Trump, ele, logo quando começou essa guerra, que estava ali Israel e os Estados Unidos, ele pediu ajuda dos países da OTAN. E todo mundo ficou meio no receio de cair para dentro. Teve país que até rejeitou o pedido para poder usar o espaço aéreo. Inclusive a Espanha agora, no dia de hoje, tá? A Espanha restringiu totalmente o espaço aéreo lá na Espanha. Ninguém, nem avião americano, nem ninguém. Tá? É para passar lá para vocês verem. E teve alguns países que negaram. Dos Estados Unidos está pousando com seus aviões lá, inclusive Inglaterra, né? Então, assim, e os países estão reclamando, porque o quê? O preço do petróleo tem subido disparadamente. E está tendo uma pressão em cima dos Estados Unidos. Porque quem, na verdade, começou com isso daí, o problema lá estava entre, como já sempre teve, né? Irã e Israel, ali. Só que dessa vez os Estados Unidos caiu para dentro, foi ajudar Israel, mandou bala lá, colocou avião, mandou míssil. Então o que acontece? Lá, pessoal, o pessoal é um pouquinho diferente, eles levam muitas coisas no pé da letra, talvez as coisas de sentimento, né? Então, assim, para você ver, o Trump, ele tá querendo deixar lá, hoje, ele muda de ideia toda hora, né, pessoal? Mas ele chegou a cogitar de largar o Estreito de Hormuz do jeito que está fechado e ir embora, recolher os soldados dele lá. Eu não sei. E assim, deixou um abacaxi lá, porque os iranianos eles estão cobrando pedágio para você atravessar o Estreito de Hormuz, tá? Ficou um abacaxi lá. Isso não tinha e agora está tendo esse problema. Mas se não bastasse todo esse problema aí, pessoal, olha só como o buraco às vezes é mais embaixo, as coisas vão ficando pior. Nunca fala que as coisas não podem ficar pior, porque infelizmente você tem que vigiar. Olha só, o pé da situação agora aqui, eu vou soltar para vocês aqui agora. Que até o momento não teve uma resposta aqui por parte da Casa Branca. Vou iniciar aqui, pessoal, vou iniciar. A Guarda Revolucionária Iraniana divulgou uma lista com nomes de grandes empresas como Microsoft, Google, Meta e Boeing. Mariana Janjá nos traz mais informações ao vivo de Washington, direto da Casa Branca. Mari, muito boa tarde a você. O Irã acusa essas empresas de auxiliarem o governo americano a rastrear alvos do Irã. O que mais sabemos a respeito dessas empresas? Como é que repercutiu aí essa informação do Irã? Boa tarde mais uma vez. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a todos. A Guarda Revolucionária Islâmica emitiu esse comunicado prometendo atacar as bases de empresas americanas no Oriente Médio, as bases de 18 empresas americanas, e a Guarda Revolucionária Islâmica cita os nomes dessas empresas, dentre elas nomes muito conhecidos, como Google, Microsoft, IBM, Tesla, Boeing, e nesse mesmo comunicado, então, a Guarda Revolucionária Islâmica que faz essa ameaça e diz para que funcionários e pessoas que moram no raio de 1 quilômetro de onde ficam essas empresas no Oriente Médio, os escritórios dessas empresas no Oriente Médio, devem sair da região o mais rápido possível, porque esses lugares serão atacados e devem ser atacados ainda na quarta-feira à noite. É isso que diz esse comunicado divulgado pela Guarda Revolucionária Islâmica,
que até o momento não teve uma resposta aqui por parte da Casa Branca, a gente não recebeu nenhum tipo de comunicado da Casa Branca sobre isso. Agora, foi uma ameaça, então, feita pelos iranianos no momento em que as autoridades americanas seguem mandando ameaças também, e ao mesmo tempo que falam sobre a diplomacia, ou seja, continuam mandando sinais contraditórios sobre o que acontece na guerra a partir de agora. O secretário de Defesa americano Pete Hegseth disse que acredita que os próximos dias vão ser decisivos para a guerra e que o conflito pode se intensificar se o Irã não fechar um acordo com os Estados Unidos. E aí, ao mesmo tempo em que Pete Hegseth diz isso, Donald Trump deu uma entrevista para o jornal New York Post dizendo que acredita que o fim da guerra está muito próximo e que o Estreito de Hormuz deve reabrir automaticamente quando os Estados Unidos pararem os ataques. E aqui, nos Estados Unidos, o preço da gasolina atingiu um recorde, mais de $4, quer dizer, $4, na verdade, por um galão de gasolina, que tem quase 4 litros, 3,8 litros de gasolina. Esse é o valor mais alto desde 2022. É a última vez em que a gasolina chegou a esse patamar aqui nos Estados Unidos foi em 2022, ou seja, há uma pressão gigantesca sobre Donald Trump para aliviar as tensões, para parar o conflito, para baixar os preços dos combustíveis. E ele parece cada vez mais inclinado a parar esses ataques, mesmo sem conseguir um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. Cada vez mais ele tem dado indícios disso, O que eu falei para vocês, pessoal, ele está querendo, aparentemente, tá? Tudo pode acontecer de repente, mas o que está dando a aparecer é isso, que ele vai largar do jeito que está, mesmo sem abrir o Estreito de Hormuz, e vai deixar daquele jeito lá, né? Porque assim, petróleo os Estados Unidos tem reserva, tem a Venezuela agora que eles conquistaram, então enfim, petróleo eles têm até para vender. Então, mas assim, aí fica assim, complicado, né? Aquilo lá, agora o Estreito de Hormuz ficar fechado. É bem complexa essa situação. O que eu posso falar para vocês, vou manter vocês atualizados, tá? Amanhã vai ter notícia nova, amanhã dia 1º. A gente vai estar se atualizando aqui direto, tá, pessoal? Então se inscreva já, deixa a sua inscrição aqui no Vida Real Notícias, se você quer ficar atualizado, tá bom? Bem informado, com transparência, com notícias aqui internacional, do Brasil também, sem lado político. Se inscreva no canal que você vai ter essa transparência aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima com mais informações aí, tá bom? Até uma próxima, fiquem com Deus.